Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Bom, fiz um vídeo esse dia sobre maçonaria. O pessoal tá comentando aqui, né? Eu achei uma pergunta importante. Dentre tantas que comentaram, eu achei uma bem válida. Outras comentários também muito importantes, mas essa pergunta eu achei muito válida. Comente então mais um pouquinho específico, porque você saiu da maçonaria. Dentre os que me acusam de mentirosos, né? De que eu não fui maçom e etc. Eu tenho documentos que provam o contrário, né? Tenho documentos que eu fui da Glesp, a não ser que eu seja esquizofrênico, né? Eu acho que eu ia para a loja e não ia, né? Mas enfim, quando você critica alguém, ou uma instituição, ou algo que você faz parte, a pessoa tende a se magoar e o primeiro passo é a negação, né? Freud diz bem claro isso. O primeiro passo de você ser confrontado sempre é a negação, e a pessoa vai negar, vai falar que eu estou mentindo, e etc, né? Mas eu tenho bem claro documentos que eu guardo, provas cabais, né? Que não é mentira, histórias, pessoas, minha esposa é prova viva disso, e minhas experiências de memória também corroboram, e os amigos que eu construí ao longo da história. Por mais que eu seja da maçonaria, tenho amigos, viu? Não tenho inimigos, saí com amigos, nunca briguei com ninguém, pessoas que eu respeito, que eu gosto, que eu amo muito. Apesar de criticar a instituição, coisa que eu faço com o maior prazer e orgulho, porque eu acho que a maçonaria é uma instituição hipócrita, ela é hipócrita sim, e me perguntaram assim, Caio, por que você saiu da maçonaria com relação à sua visão espiritual? O cara comentou, mas eu vi sua visão de fé, me preenchia, não me preenchia. Sabe por quê? A maçonaria, ela se denomina como uma instituição filosófica. Se você perguntar para qualquer maçom que estuda de verdade a instituição, porque tem muitos que não estudam, né? Agora, o cara que estuda realmente, ele não vai negar o que eu estou falando, tá bom? A maçonaria é sim uma religião, você pode negar, mas contra fatos no argumento. O que é uma religião, né? É um sistema de dogmas e doutrinas. A maçonaria é isso. Ela tem crenças filosóficas e espiritualistas. Como que não é religião? Ela pode falar que ela é espiritualista, que ela não é espiritualista, que ela é espiritualista, ela fala que é, mas que ela é só filosófica e altruísta. Mas é mentira. Ela é religiosa. Na verdade, a gente consegue rastrear, inclusive, o início dessa religião, que não é o mito lá do Templo de Salomão. Isso é uma mentira, né? Quem acredita nisso aí sabe que é uma mentira. A realidade mesmo da maçonaria, ela começa com o gnosticismo. Ela é uma religião ocultista, a maçonaria é isso. E ao longo dos graus que você vai subindo, você vai fazendo promessas, vai fazendo ritos, vai fazendo declarações, vai fazendo juramentos, etc., papagada toda, que você vai fazendo, vai corroborando as suas crenças na estrutura dessa religião e vai negando suas crenças individuais. Por exemplo, eu sou cristão. É óbvio que vai se contradizer. O primeiro grau que você sobe do aprendiz, por exemplo, é uma grande contradição. Isso vai se corroborando ao longo do companheiro, depende do rito que você segue. Por exemplo, o rito que eu fazia parte, que era o rito escocês, aliás, o rito York, por exemplo, aqui, ó, rito York. Aqui é o manual do rito York, por exemplo, né? O primeiro grau que você vai subindo e você vai fazendo as suas declarações, você vai negando a sua fé monoteísta. Monoteísta. A não ser que você seja uma pessoa espiritualizada, acredita em tudo, né? Aí você vai se dar bem na maçonaria. Agora, se você for uma pessoa monoteísta, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão, você não vai se dar bem na maçonaria. Não adianta mentir para você. Porque você vai fazer juramentos gnósticos a cada grau que você subir. É real, isso não é mentira. Então, o que a maçonaria acredita? Que você evolui, o gnosticismo é isso, a maçonaria é gnóstica, uma religião gnóstica, né? Você evolui através do seu conhecimento da razão. Então, através do autoconhecimento, através da razão, eu evoluo como ser humano. Cara, isso é uma grande contradição para qualquer religião monoteísta. Por exemplo, o cristão, ele acredita em Jesus Cristo. Você não tem mérito, você não evolui espiritualmente pelo seu estudo gnósticos, pelos seus estudos. Jesus falou parábolas para algumas pessoas só, não para todos. Jesus era um grande gnóstico, era um grande maçom, é o que os maçons acreditam. Que Jesus fazia parte, por exemplo, de uma seita chamada Essênios, né? De que eles eram os maçons, vamos dizer assim, de que eles eram os pré-maçons, vamos dizer assim, e eles, de alguma forma, faziam parte da sociedade secreta. E Jesus era um grande gnóstico, porque ele fazia ensinamentos para pessoas específicas, não para todos os tipos de pessoas. Entende? Isso é uma grande contradição, cara. A palavra de Deus ela veio para todos. E você não evolui espiritualmente por mérito seu, por conhecimento secreto, por mysterium, em latim. Não é por mysterium que o cristão evolui. O cristão, ele evolui porque ele acredita em Jesus Cristo como seu único Salvador.
Pronto, acabou. E o Espírito Santo que habita no indivíduo, que habita em mim e em você, vai purificando a sua vida, vai fazendo você ter mais maturidade espiritual e você vai fazer o que em Gálatas capítulo 5 acontece. É mostrar os frutos do seu Espírito, do Espírito Santo, óbvio, não o seu, meu, nem o meu, né? Os frutos do Espírito, que é a bondade, a pacificação, o amor, etc, 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 os frutos do Espírito. Mas eu não vou me tornar um cristão maduro, ou ruios, que é o filho mais maduro, como diz no Novo Testamento, ruios, que é o grego, não por mérito, não porque eu estou estudando a Bíblia e interpretando de forma diferente, que os irmãozinhos na igreja estão interpretando diferente. Porque eu entendi que tem mistério ali, porque eu entendi que eu sou um gnóstico. Não é por uma razão, não é por estudo teológico que eu evoluo espiritualmente, mas é porque eu tenho uma relação íntima com Cristo, uma relação de oração, de devocional, de leitura bíblica, de espiritualidade. É isso o conceito básico do cristianismo. Entendeu? A maçonaria vai em contramão a tudo isso. Ela fala que você evolui através do conhecimento, da razão, de leitura, de texto filosófico, de entender que as religiões, elas falam para pessoas específicas, que o cristianismo fala para pessoas específicas, não é todo mundo ali. A mensagem bíblica não é para todo mundo, tem coisas entre linhas ali. E o próprio Jesus era um grande maçom, que Jesus ele era um gnóstico, ele usava ensinamentos específicos. Cara, Paulo rebateu isso nas cartas dele. As cartas de Paulo, no Novo Testamento, rebatiam esses gnósticos, rebatiam os maçons, os pré-maçons. Aí vai ter um maçonzinho aí, com a lavagem cerebral feita, que está me assistindo. Irmãozinho, para de ser tapado, para de falar que eu não fui maçom, para de falar que a maçonaria não é religião, porque é. Se você está falando para mim que a maçonaria é religião, das duas uma, ou você está no grau de aprendiz, ou você não estuda nada de maçonaria. Porque para crescer na maçonaria, você tem que apresentar as pranchas. Não é isso que tem que apresentar? As pranchas? Você apresenta as pranchas lendo, ou você estuda, ou você copia. Ou você vai no Google lá e copia as pranchas dos outros. Porque muito maçom faz isso. Entendeu? Ou você realmente estuda. Você pode estar na maçonaria com consciência pura, mas que ela é uma religião, ela é. Não tem como você negar. A maçonaria é uma religião gnóstica, cara. É gnóstica. E por ser gnóstica, ela contradiz toda a religião monoteísta, inclusive o cristianismo. Todo juramento que você faz, para cada grau que você vai subir, é uma negação da sua fé monoteísta. Não tem jeito. O livro da lei, por exemplo, que fica no centro da loja, o livro da lei, por exemplo, é um exemplo clássico disso. Né? Como é que eu sou cristão e vou estar numa loja que o livro da lei é um livro da lei, por exemplo, sei lá, o livro aqui, por exemplo, é o Corão. Eu posso estudar o Corão, mas como que eu vou fazer juramento em cima do Alcorão se eu não acredito nessa religião? Por mais que tenha a mesma base histórica, por mais que tenha a mesma base, mas eu não acredito, porque para o cristão o Alcorão é um livro que tem que ser respeitado, mas não é a minha fonte de fé, porque a fonte de fé é a Bíblia Sagrada. É o Antigo e o Novo Testamento. Então, se eu estou fazendo isso, das duas uma, ou eu estou sendo hipócrita com a minha religião, que fora da maçonaria eu professo, ou eu estou sendo hipócrita com a religião, com a própria maçonaria que eu estou professando os juramentos lá dentro. A abertura da loja, por exemplo. Toda abertura de loja tem esse livro da lei no centro da loja. Agora, se eu sou um cristão, se eu sou um muçulmano, e estou numa loja que o livro da lei, por exemplo, é o Alcorão, ou a própria Bíblia cristã, eu estou contradizendo a minha própria fé judaica, ou muçulmana, islâmica. Não faz sentido. Né? Ah, então você só pode... Então procura uma loja que você vai ter o livro da lei da sua região, da sua região cultural, geográfica que você habita. Não. Porque os juramentos são os mesmos, o rito é o mesmo, né? O juramento é negação, é gnóstico, é o mesmo, a filosofia é a mesma, é gnóstica da mesma forma. Então assim, eu cheguei ao grau que eu percebi que para mim não fazia sentido nenhum. E a maçonaria é um grande clube do bolinha. Porque eu acho, eu faço parte de uma instituição secreta, então eu sou melhor do que todo mundo. Porque eu faço parte de uma instituição secreta, eu sou mais evoluído porque eu faço parte de uma instituição que tem segredos em mim. Não tem segredo coisa nenhuma, cara. Tem tudo de graça na internet aí hoje. Tem a livraria Madras, por exemplo, que publica um monte de livro maçom com tudo. Você pode encontrar tudo. Tem cara que não é maçom, que sabe mais maçonaria do que quem é maçom. Então para com essa papagaiada. Para de ser infantil. Para de achar que você vai evoluir. Eu evoluo porque eu sou mais evoluído espiritualmente, sou melhor do que as pessoas porque eu sou um maçom. Que pensamento ridículo, que contraria, inclusive, a própria crença maçônica. Isso contraria a própria crença da religião maçônica, cara. Para de ser infantil. Para de ter a mente desse tamanho. Você achar que você é melhor do que eu porque você faz parte da maçonaria. Que mentalidade imbecil é essa? Então, assim, eu saí da maçonaria porque eu não quero fazer parte disso. Eu não queria fazer parte disso. E saí. Eu pertencia à GLESP, como eu já falei 10 vezes, tenho documentos que provam isso, que eu tenho guardado até hoje.
E não é mentira minha. Agora, você que é maçonzinho aí, que acha que é mais melhor que os outros, que acha que é mais inteligente que os outros, porque você faz parte de uma instituição dessa, você é um religioso gnóstico que não sabe. Só isso que eu tenho pra te dizer. E você acha que é melhor que os outros porque você faz parte de um clube secreto. Que de secreto não tem mais nada. Tem gente que você acha tudo de graça na internet hoje, inclusive. Então, você quer um conselho meu? Vai estudar sobre o próprio gnosticismo, que você vai ver que você está defendendo o gnosticismo, não é maçonaria. Tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.